Olá, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre uma deusa brasileira. Olha que coisa, pensei que vocês fossem pedir, né, inclusive, deusas brasileiras. E nada mais realidade nossa do que trazer a história do Brasil, né? E essa deusa, eu escolhi ela para a gente, inclusive, falar sobre sobre algumas interpretações e que isso seja também um exercício, né? Uma reflexão que a gente possa fazer aí no final do vídeo de hoje. Então, o nome dela é Deusa Ceuci, ela é da mitologia Tupi-Guarani, a deusa, deixa eu mostrar, a deusa das lavouras, a deusa que cuida, né, que protege mulheres da maternidade também, das colheitas. Ela é comparada, como se a gente pudesse comparar um pouco com Deméter. Então, ela é uma deusa de cuidar, de nutrir, né, os povos originários. Existem mitologias que ligam a ela, inclusive, a essa mudança dos povos originários, refletindo então a realidade que a gente vive depois da invasão portuguesa, né? E como é que se deu essa invasão, como é que se deu essa mudança da cultura dos povos originários para a cultura que ainda hoje é vista no Brasil. Então, vamos falar um pouquinho da história dela. Essa deusa, a deusa Ceuci, quando você procura um pouco da história sobre ela é muito comparada à Virgem Maria, porque ela engravida, ela é uma deusa virginal e engravida de uma forma que é colocado na interpretação como milagre, miraculosa, essa forma de engravidar. Então, na mitologia disse que ela, ao sentar embaixo de uma árvore, e essa árvore se chama Cucura Purumã, é uma árvore sagrada, uma árvore que fala sobre o bem e o mal. E nessa árvore, as mulheres, no seu período fértil, elas eram proibidas de consumir aquele fruto. E diz que nesse dia, ela, embaixo desta árvore, ela olha bem para os frutos e ela não resiste, ela acaba comendo deste fruto. E esses frutos começam a cair, o suco, né, o sumo, o caldo da fruta, pelo seu corpo inteiro nu. E ele acaba, de alguma forma, entrando no ventre dela e ela engravidando. E aí passam-se os meses, e como isso era proibido, né? Passam-se os meses e a aldeia dela, os povos, descobrem que ela está grávida e fazem uma grande, ficam revoltados, né? Fazem uma grande reunião com os líderes da comunidade e pedem uma punição para ela. E ela é punida sendo expulsa dessa tribo. E passa um tempo e ela tem o seu filho sozinha, num lugar bem distante. E esse filho, ele, assim como comparam ela, né, a Virgem Maria, comparam também este filho ao Mestre Jesus, porque dizem que este filho, então, é filho do Deus Sol, e ele vem trazer os ensinamentos do Deus Sol para um novo sistema que começa a se abrir. Nesse sistema, ele teria que passar adiante a sua palavra, a palavra do Deus Sol, né? Que é apenas uma palavra enviada para homens, excluindo mulheres. Então, passa-se um tempo e o filho dela se chama Jurupari, e este filho, ele passa a se tornar como se fosse um grande mestre, né? Um grande líder desses povos. E onde ele vai, ele faz grandes reuniões, ensinamentos, essas reuniões as mulheres não podem participar. E isso faz com que, nesta cultura mais voltada para os homens, seu si perceba que seu filho começa a ficar desconectado dela, né? Porque ele está ali muito voltado para ensinar homens e excluir mulheres, eles ficam distantes. E ela fica triste, né? E com muita saudade do filho. Nessas reuniões, um belo dia,
ela decide se esconder para ver o filho dela, dando esta reunião, né, ensinando esses novos saberes. E ele percebe que tem uma mulher ali e dizem que ele invoca então um raio e mata ela, porque essa era a punição de mulheres que insistissem em desobedecer este novo sistema feito para homens. Quando ele percebe que ele mata a própria mãe, dentro da interpretação dessa história, pedem para que ele a ressuscite. E ele fala que ele não pode abrir precedentes, que ele não pode fazer nada por ela, mesmo ela sendo a mãe dele. Neste momento, então, ele transforma ela numa grande estrela resplandecente e leva ela, então, à constelação de Pleiades. Essa estrela resplandecente, ela era a mais brilhante no céu e ela indicava sempre os melhores períodos da colheita, da pesca, da caça, como se fosse uma continuação da vida dessa deusa na Terra, agora na constelação de Pleiades. Este mito, ele marca um pouco nessa história, né? A mudança nos povos originários, né, que antigamente a gente vivia em culturas mais matrilineares, né? E nessas culturas então entendia-se que a deusa, a grande mãe, a vida vinha através de interferências, né, da própria natureza para a gestação para a mulher gestar esta nova vida sem interferência dos homens. Então, essa mitologia traz muito essa mudança de sistemas matrifocais para o patriarcado, né? Com essa submissão da mulher e essa dominação do homem, digamos assim. E marca também, então, a invasão portuguesa. E esses novos valores, né? E o quanto que muitas mulheres indígenas passaram nessa invasão, nessa usurpação, né? E nesse silenciar das mulheres nesse novo sistema patriarcal. Então, eu até ia falar sobre Portugal, né? Essa semana falou finalmente reconhecendo a escravidão, finalmente reconhecendo a invasão. Mas aqui eu queria trazer mais a questão do quanto que isso fica na nossa psique, né, feminina, o quanto que nós, mulheres, dentro de um olhar Brasil e Portugal, principalmente, vou aqui pegar esse exemplo, o quanto que a gente entende que o Brasil é a nossa pátria mãe, né, a nossa mãe terra, e o pai, muitas vezes, na sua grande maioria, foi o pai português, né, o pai europeu, enfim. E a grande realidade em muitas famílias ainda hoje, né, 2024, é uma indisponibilidade do pai, né, uma ausência paterna e uma sobrecarga das mulheres, né, uma submissão das mulheres. Ainda é muito recente esse quadro, né? E o que que isso interfere na nossa psique? Se uma menina, já que aqui a gente está falando sobre a jornada das deusas, sobre mulheres, enfim, se uma menina cresce com essa indisponibilidade afetiva mesmo, emocional do pai, ela na vida adulta vai sempre procurar um homem, né, onde ela vai buscar validação, aprovação, reconhecimento, uma carência. Isso ainda é muito comum, né? E isso é a importância aqui da gente trazer a força da mulher, essa energia mais deusa, né, mais dona de si. Também quero falar sobre essa indisponibilidade do masculino, porque não dá para curar só a energia feminina, né, o mundo interno, esse lado mais yin, mais ânima, se a gente também não equilibrar o masculino, esse mundo externo, esse lado mais de energia masculina e yang ir para fora, né? A gente precisa equilibrar. E para equilibrar, a gente precisa romper aí com esses anos de submissão de mulheres, né? E de agressão, estupros, a história, né, da invasão portuguesa, enfim, em relação às mulheres, mesmo que agora esteja acontecendo esse reconhecimento, mas isso já acontece
há algum tempo na nossa psique, né, no nosso inconsciente coletivo. E nós mulheres estamos muito conectadas com o inconsciente coletivo, né? Nosso espiritual está muito conectado com o inconsciente coletivo o tempo inteiro. Então, trazer uma deusa brasileira, trazer uma deusa da origem dos povos, né, originários, enfim, faz com que essa força da nossa deusa interior, que a gente começa a integrar também essa força da natureza da mãe terra, da mãe brasileira, né? Da mãe dos povos originários. Então, essa é a minha intenção de hoje, trazendo essa linda deusa, essa maravilhosa deusa, que está relacionada com essa mudança, né? Através de um mito, desse sistema mais patriarcal, opressor, enfim. Então, o resumo de hoje é a deusa protetora das lavouras, das moradias indígenas, das mulheres e da maternidade. A mitologia é tupi-guarani, ela foi comparada nesses contos à Virgem Maria, pois seu filho nasceu de forma milagrosa. Ela ficou grávida depois de comer um fruto da sagrada árvore, né, que representava o bem e o mal. O seu filho, Jurupari, era considerado um grande líder como filho do deus Sol, que veio então ensinar novos costumes para o seu povo. O mito de Jurupari marca então o começo dessa cultura patriarcal no Brasil, que começa, né, com essa invasão portuguesa e o fim de sistemas então matrilineares, onde a mulher é responsável pela maior parte do funcionamento desse sistema lá, né, antes do patriarcado acontecer. Esse mito fala então sobre quantas mulheres indígenas foram silenciadas e oprimidas e o quanto ainda é atual a realidade de muitas mulheres que foram submetidas a esse papel na sociedade de apenas servir, cuidar, parir, maternar. Então, hoje, para a gente honrar essa história da deusa Seuci, acho que seria muito bom a gente hoje e pela semana, né, e para sempre, que a gente possa invocar essa energia dessa mãe, né, dessa deusa, dessa guerreira, dessa protetora das mulheres, com essa energia de mais humana, né, mais de mais igualdade e justiça entre homens e mulheres, que a gente possa invocar dentro de nós essa sabedoria ancestral. Gostaram? Então é isso, fico por aqui hoje e amanhã a gente volta com mais uma deusa. Um beijo.